Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom saber que vocês estão bem, né? Que bom saber. Hoje pela manhã, os pássaros aqui em casa estão eufóricos, né? Os passarinhos estão eufóricos. Eles devem estar em época de acasalamento e, e eles utilizam o beral aqui da minha casa. Então, tem passarinho cantando aqui para todo lado, né? Toda espécie de passarinho. Tem maritaca, tem bem-te-vi, tem rolinha, tem pardal. Tá uma festa isso aqui. Então, durante a aula, obviamente, você aluno, vai ouvir aí os pássaros, né? A nossa aula tem anu também, olha lá. Olha que anu mais lindo, aquele anu lá. Um anu branco, né? Um anu branco. Muito bonito aquele anu. E, olha lá, olha o anu. Olha a festa do anu. O anu e a namorada dele, né, a esposa dele, deve ser a Anua. Deve ser a Anua. Mas, pessoal, então durante a nossa aula você vai ouvir aí os pássaros, né? Você vai ouvir os pássaros enquanto nós falamos sobre o Segundo Reinado e a Guerra do Paraguai. Essa é a nossa aula de hoje, a Guerra do Paraguai, o Segundo Reinado. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela, né? Compartilhar aqui com vocês a nossa tela para que vocês possam me acompanhar durante a nossa aula com alguns slides sobre a Guerra do Paraguai, um tema, um tema muito importante para a história do nosso país, né? No decorrer da guerra, para você ter uma ideia, Lopes ele executa o irmão, o cunhado, o bispo e outras pessoas, né, por conspiração, faz um testamento, responde a um ultimato que cumprirá o seu dever até a última extremidade, né? Então, um dos episódios desse conflito, dessa guerra, né, o Lopes, quando ele manda executar o irmão, o cunhado, o bispo, foi, foi um conflito, né, que deixou marcas profundas no continente americano, na América do Sul principalmente. Então, na aula de hoje, nós vamos identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e também discutir diferentes versões sobre o conflito e entender a construção da identidade da nação após a guerra. Vamos analisar também as consequências da Guerra do Paraguai para a geopolítica da América do Sul. Ok? Então, seja muito bem-vindo ao mundo do conhecimento, porque história é uma matéria sensacional, né? História é uma matéria genial. Então, nós vamos aprender agora com história, vamos aprender sobre a Guerra do Paraguai. Só retomando, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o Segundo Reinado, que o principal produto da balança comercial do Brasil era o café. Os lucros obtidos pelo café eram aplicados em outras atividades econômicas. Houve o deslocamento no eixo econômico do Brasil da região nordeste, que era o açúcar, para a região sudeste, que é a região cafeeira. No século XIX, no Brasil, o movimento abolicionista ganha força, são promulgadas algumas leis abolicionistas, né? Como eu já falei para vocês, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil, a Lei do Ventre Livre, de 1871, que libertava os escravos nascidos a partir desta data, a Lei do Sexagenário de 1885, que libertava os escravos maiores de 65 anos, a Lei Áurea de 1888, que abolia a escravidão no Brasil. Falamos também sobre Zumbi dos Palmares, né, líder negro do Brasil, a data da sua morte, que é lembrada como Dia Nacional da Consciência Negra,
que será agora em novembro, né? A abolição que não veio acompanhada de direitos e muito menos de igualdade social, gente. Bom, então vamos lá. O início da Guerra do Paraguai, tá? O início da Guerra do Paraguai. A guerra contra o Paraguai teve início em novembro de 1864, quando o governo paraguaio aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai em direção à província do Mato Grosso, sob ordens do presidente paraguaio Francisco Solano Lopes. Houve o avanço paraguaio na província brasileira de Mato Grosso em 1864 e também na província de Corrientes, na Argentina, em 1865. Formaram-se alianças para esta guerra do Paraguai. A Argentina e o Uruguai apoiaram o Brasil e formaram a Tríplice Aliança, que lutaram contra o Paraguai. Então, veja bem, Brasil, Argentina e Uruguai lutaram contra o Paraguai. A Tríplice Aliança foi uma reação ao autoritarismo do presidente do Paraguai, Lopes. Ok? Então, só para você entender, né? Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai. Essa Tríplice Aliança, Argentina, Uruguai e Brasil, luta contra o autoritarismo do Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai. Só que aí havia também os interesses da Inglaterra, né? A Guerra do Paraguai teve como causa o descontentamento inglês com o modelo de desenvolvimento econômico do Paraguai, que desejava que os países da América do Sul fossem somente fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos ingleses. Tá? Então, veja bem, qual era o interesse inglês nisso tudo? A Guerra do Paraguai teve como causa o descontentamento da Inglaterra com esse modelo de desenvolvimento econômico do Paraguai. O que o Paraguai pretendia? Ele pretendia que os países da América do Sul fossem somente fornecedores de matéria-prima, tá? Para os ingleses. Então, a Inglaterra favoreceu a Tríplice Aliança contra o Paraguai. A Inglaterra, ela também esteve na Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então, nós tivemos a Argentina, o Uruguai e o Brasil, e mais também o apoio da Inglaterra. Aqui nós temos as batalhas da guerra no Paraguai. Vou aumentar para você o mapa, para você ver aqui, né, as batalhas, ok? As batalhas, ó. Aqui nós temos as batalhas, né? Nós temos aqui o Paraguai, certo? Aqui nós temos o Paraguai e as batalhas da Guerra do Paraguai. Quais foram, então, né, as batalhas da Guerra do Paraguai? Esse conflito, como ele acontece? A guerra teve início em novembro de 1864 e durou, gente, cerca de 5 anos. Ela termina em 1870, com a derrota do Paraguai e também a morte de Solano Lopes na Batalha do Cerro Corá. Acredita-se numa guerra de curta duração. Não aconteceu isso, ela durou aproximadamente 5 anos. Brasileiros de diversas regiões, atraídos pela promessa de ganhos com a guerra, passaram a compor o Corpo de Voluntários da Pátria. Em 1866, o governo brasileiro permitiu a anistia a escravos que se alistassem para participar da guerra. As principais batalhas da Guerra do Paraguai. Bom, nós tivemos a Batalha do Riachuelo. Inclusive, eu quero dizer para você aqui, meu aluno do MIT, quero dizer para você também que me acompanha pelas redes sociais, que existe um vídeo no meu canal, é só você digitar lá, professor César Mota, Batalha do Riachuelo. Eu tenho um vídeo que fala unicamente desse conflito, a Batalha do Riachuelo. Tem uma aula
somente sobre a Batalha do Riachuelo, que acontece em 11 de junho de 1865, na província de Corrientes, na Argentina, às margens do rio Riachuelo, que é um afluente do rio Paraná. 2.970 soldados paraguaios contra 2.460 soldados brasileiros. Quem vence é a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, vocês se lembram? Uruguai, Argentina, Brasil, com o apoio da Inglaterra. Os paraguaios tinham 2.970 soldados, os brasileiros 2.460. A Batalha do Riachuelo acontece no dia 11 de junho de 1865. Depois nós temos a Batalha de Tuiuti, 24 de maio de 1866. Aonde foi? Às margens do lago Tuiuti, que fica no sul do Paraguai. Comandante brasileiro, General Osório. Tá? Forças envolvidas, 23 mil soldados paraguaios e 35 mil soldados aliados. Vitória da Tríplice Aliança. Sempre lembrando para você, Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Batalha do Tuiuti, o comando estava com o general Osório, 24 de maio de 1866, vitória da Tríplice Aliança. Batalha de Cerro Corá, 1º de março de 1870, local Cerro Corá, no Paraguai. As forças envolvidas, 250 soldados paraguaios contra 4.500 soldados aliados. Nesse confronto, nessa batalha, morre o Solano Lopes. Tá? Nessa batalha, morre Solano Lopes. Vencedor do conflito, a Tríplice Aliança. O conflito, né, essa batalha de Cerro Corá, 1º de março do ano de 1870. Só tinha 250 soldados paraguaios participando, que era tudo que restava aí das forças de Solano Lopes. Lutaram contra 4.500 soldados aliados. Nesse confronto, nós temos, então, a morte do Solano Lopes, e aqui eu quero compartilhar com vocês, né, a Batalha do Riachuelo, o combate naval de Riachuelo, né, um óleo sobre tela de Vitor Meireles, do ano de 1882, ok? Então, aqui nós temos a Batalha de Riachuelo, para que vocês possam ter uma ideia de como foi esse conflito. Bom, a vitória da Tríplice Aliança, ela aconteceu em 1870, na batalha conhecida como Cerro Corá, quando o exército paraguaio contava com apenas 250 soldados, pessoal. Muitos deles já eram idosos, crianças. E a Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai, tinham 4.000 soldados. Nessa batalha, o presidente do Paraguai, o Solano Lopes, acabou morrendo, né? Acabou sendo morto. As perdas humanas durante a Guerra do Paraguai foram imensas. Do lado brasileiro, 50.000 soldados morreram. Do lado do Paraguai, 60% da população do Paraguai padeceu nesse conflito. Tá? Então, para você ver que a violência da Guerra do Paraguai, que durou quase 5 anos, as perdas humanas foram imensas. Do lado brasileiro, 50.000 soldados morreram. 60% da população do Paraguai simplesmente desapareceu. E qual é as consequências trazidas pela Guerra do Paraguai? Bom, aumentou a dívida externa, né? As finanças do Brasil foram abaladas e o Brasil teve que recorrer, adivinha, a empréstimos internacionais. Lembra que para Portugal reconhecer a independência do Brasil,
foi necessário pagar 2 milhões de libras esterlinas, e Dom Pedro I emprestou esse dinheiro dos bancos da Inglaterra, na Guerra do Paraguai, que os ingleses tinham interesse, o Brasil teve que fazer novos empréstimos internacionais. Mas também nós tivemos o fortalecimento do Exército enquanto instituição. O Exército passou a exigir uma maior participação na vida política do Brasil. Cerca de 90% da população masculina do Paraguai foi exterminada durante o conflito. Vou repetir de novo para você. Para você que está me acompanhando, vou repetir de novo. 90% da população masculina do Paraguai foi exterminada durante o conflito. Tá? Os países que se envolveram na guerra, Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai, esses países se endividaram, e muito. O Paraguai responsabilizado pela guerra, e mesmo arrasado, ainda tem que indenizar a Tríplice Aliança. O Paraguai perdeu a guerra, ele foi responsabilizado pela guerra, mesmo arrasado, ainda tem que indenizar a Tríplice Aliança, o Uruguai, a Argentina e o Brasil. O Exército, que defende uma maior participação na vida política do Brasil, demonstra simpatia pela causa republicana e se posiciona contra a escravidão no Brasil e passa a se opor à monarquia de Dom Pedro II, uma das consequências aí da Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, sem apoio dos militares, o segundo reinado brasileiro vai iniciar um período de crise e também de decadência. Tá? E qual foi a participação do nosso estado, do estado do Paraná, nessa Guerra do Paraguai? Segundo algumas estimativas, o Paraná cedeu cerca de 2020, de 2.020 pessoas, sendo quase 500 pessoas como voluntárias. Para os políticos locais, enviar soldado para a guerra, reforçar os laços de poder e vínculo com os militares. Então, a participação do Paraná durante a Guerra do Paraguai é que o Paraná teria cedido cerca de 2.020 pessoas, sendo que quase 500 dessas pessoas foram como voluntárias. E qual era o objetivo disso? Dos políticos do local, enviar um soldado para a guerra significava reforçar esse laço com os militares. Bom, pessoal, então a Guerra do Paraguai é considerado o maior conflito armado da América do Sul. Nós vimos que se formou uma tríplice aliança. Brasil, Argentina e Uruguai lutaram contra o Paraguai. Nós vimos que a perda de vidas humanas foi enorme para todos os lados do conflito. 60% da população do Paraguai morreu durante a guerra. 90% dos homens no Paraguai morreram durante a guerra. 50 mil soldados brasileiros perderam a vida durante a guerra. Então, a Guerra do Paraguai endividou as nações envolvidas, Paraguai, Argentina, Uruguai, o Brasil. Porém, após a Guerra do Paraguai, nós tivemos um fortalecimento do Exército Brasileiro enquanto instituição, que passou aí a exigir uma maior participação na vida política do Brasil. Parte do Exército Brasileiro era formada por negros escravizados que viam na participação da guerra uma possibilidade de alcançar a alforria. A província do Paraná enviou soldados para lutar na Guerra do Paraguai. Foram cerca de 2.000 soldados enviados do Paraná para lutar nessa Guerra do Paraguai. O Exército Brasileiro passa a defender o movimento republicano e, consequentemente, o fim da monarquia e também a apoiar o movimento abolicionista no Brasil. Ok? Então, na aula de hoje, sobre a Guerra do Paraguai, nós vimos que os países envolvidos, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, se endividaram
Nós vimos que 90% dos homens do Paraguai morreram na guerra. O Paraguai perdeu 60% da sua população. Nós vimos que o Exército Brasileiro, como instituição, ele se fortalece. Nós vimos também nessa aula, né, que parte do Exército Brasileiro era formada por negros escravizados, e dessa forma viam a possibilidade de alcançar a alforria. Durante esse conflito, pessoal, da Guerra do Paraguai, nós tivemos algumas batalhas importantes, né? Como a Batalha do Riachuelo. Falei para vocês que eu tenho no meu canal do YouTube uma aula específica sobre a Batalha do Riachuelo, de 11 de junho de 1865, com a vitória da Tríplice Aliança. Nós tivemos também a Batalha do Tuiuti, em 24 de maio de 1866, com a vitória da Tríplice Aliança, e a batalha final de Cerro Corá, né, em 1º de março de 1870, quando nós temos, então, a morte do presidente do Paraguai, Solano Lopes, que só tinha 250 soldados paraguaios lutando com ele, e a grande maioria desses soldados aqui eram velhos, crianças, mulheres. Era um desespero do Solano Lopes. Junto com ele, 250 pessoas, que não podemos nem chamar de soldados, né? Contra 4.500 soldados aliados. E a vitória foi da Tríplice Aliança. Aqui uma imagem da Batalha do Riachuelo, né? Uma imagem da Batalha do Riachuelo, de 11 de junho de 1865. Ok? Então, pessoal, eu espero que durante essa nossa aula você possa ter adquirido os conhecimentos necessários sobre a Guerra do Paraguai, né? Sobre a Guerra do Paraguai. É um campo muito grande de pesquisa, viu, pessoal? É um campo muito grande de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, né? A Guerra do Paraguai, a população do Paraguai na época da guerra era de aproximadamente 800 mil pessoas, pessoal. O Paraguai, na época da guerra, tinha 800 mil pessoas. Com o término da guerra, a população do Paraguai caiu para 194 mil pessoas. Tá? Então, veja bem, o Paraguai entra na guerra com 800 mil habitantes. O Paraguai sai da guerra com 194 mil habitantes. O Paraguai fica endividado com o Brasil. Porém, eu quero lembrar você que essa dívida do Paraguai durante a guerra com o Brasil, ela foi perdoada, tá, no governo do Getúlio Vargas, viu? Getúlio Vargas perdoou essa dívida do Paraguai com o Brasil do período da guerra, tá? O Paraguai também, além da perda humana, além da perda financeira, também perdeu vários territórios, tá? O Paraguai também perdeu territórios. Quanto a esses territórios, o Brasil anexou do Paraguai parte do que hoje é o estado do Mato Grosso. Então, parte do Mato Grosso foi anexado do Paraguai. Então, o Paraguai perdeu a guerra e o Brasil anexou parte do Mato Grosso. A Argentina, ela reconquistou os territórios de Entre Rios e Corrientes e anexou parte do território paraguaio. E também ganhou muito dinheiro, né? Abastecendo de suprimentos do exército aliado. E a Inglaterra, obviamente, como eu falei para vocês lá no começo da aula, obteve grandes lucros, né? Fazendo o quê? Fazendo empréstimos aos países em guerra e vendendo armas, né? Vendendo armas e fazendo empréstimos aos países que estavam durante a guerra, né? Bom, então, gente, esse conflito da guerra do Paraguai, como eu falei para vocês, fez com que o Paraguai perdesse 60% da sua população, 90% dos homens acabaram morrendo, né? Durante esse conflito, perdeu vários territórios.
A população, que era de 800 mil habitantes, veio para 194 mil, e nós tivemos também, em Cerro Corá, né, a morte do Solano Lopes, a morte do Solano Lopes, o corpo dele foi mutilado, pisado, cuspido, né? E termina então a Guerra do Paraguai com essa desastrosa campanha do Paraguai, que perdeu parte do seu território, perdeu grande parte da sua população e ficou ainda mais endividado. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Vocês têm um amplo campo de pesquisa sobre a Guerra do Paraguai, a Batalha do Tuiuti, a Batalha do Riachuelo, de Cerro Corá, quem foi Francisco Solano Lopes, né? Como era o Brasil durante esse conflito da Guerra do Paraguai, a Tríplice Aliança formada entre Brasil, Argentina e Uruguai, a Inglaterra tirando proveito disso tudo, emprestando dinheiro e vendendo arma aos países envolvidos. Então, vocês têm aí um grande campo de pesquisa sobre a Guerra do Paraguai. Grande abraço, muito obrigado e, como eu sempre digo, seja você bem-vindo sempre ao mundo do conhecimento. Forte abraço para você e obrigado pela aula de hoje.